Fala, minha tripulação, chegou a hora de você encarar mais uma vez o seu podcast favorito, que fala de negócio, entretenimento, postura, comportamento, mindset, tudo aquilo que você precisa para melhorar na sua carreira e na sua vida pessoal. Então vem para cá, vai começar o De Cara com o Senhor agora. Eu sou Magno Luiz e vou dirigir essa espaçonave aqui, mas antes, hora do nosso checklist inicial, tripulação. Já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não está inscrito, vai lá, se inscreve agora, ativa o sininho, ativa agora para não esquecer, hein? Ativa, compartilha com todo mundo, manda para o grupo da família, manda para aquela lista de transmissão que você tem no WhatsApp, está lá jogada há muito tempo lá atrás, escondida e arquivada. Reabre ela e manda, ativa o sininho, compartilha, deixa o seu joinha e vem para cá curtir que vai começar mais uma história inspiradora para vocês aqui agora, porque o meu convidado, ele pode até balançar, mas ele não cai. Logo, logo você vai entender por que eu tô falando isso. O cara é estouradíssimo no mundo gospel, mais de 80 mil seguidores no Instagram, um público fiel que ele sempre interage com o público, um cara super carismático. Vocês vão ver, os vídeos dele têm milhões de visualizações na rede social. O cara é extremamente requisitado nesse meio. O cara... Você bomba, viu, irmão? Seja bem-vindo. Quem tá comigo aqui hoje é Juninho, o menino do Balança. Seja bem-vindo, meu irmão. Você tá de cara com o senhor, velho. Meu chefe, boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão aí nos acompanhando, todos que estão nos assistindo. Prazer enorme estar aqui contigo, nessa nave super especial. E sem dúvida, como você falou, a gente balança, mas não cai. A gente aprende todos os dias e hoje vai ser mais um dia da gente aprender e passar um pouco de experiência para todo mundo. Vamos lá, então. Tem muita gente em casa que já te conhece, até eufórico aqui, que já veio pro pod só para assistir, já começou a subir comentário aqui, começou a chegar tudo aqui pra gente. Mas eu queria que você falasse para quem não te conhece ainda, ou até para quem te conhece, mas conhece superficialmente, não conhece tanto da sua história. Então hoje eu quero apresentar um Juninho diferente aqui para todo mundo. Eu quero contar coisas que ninguém sabe. Tem coisas exclusivas só para você aqui. Então hoje. Vamos lá, então vamos começar, vamos já chutando a porta, você contando da sua família, né? Contando da sua infância. Você nasceu numa família cristã, de berço cristão, sim. Né? Mas seus pais acabaram, em um momento da vida, decidindo cada um tocar seu próprio caminho. Como é que você enfrentou isso? Isso abalou a sua fé em algum momento na sua infância? Ou não, o Juninho já estava tão fortalecido que seguiu tranquilamente, cresceu, e como é que foi essa sua entrega? Como é que você decidiu não só crescer com uma infância cristã, mas entregar a sua vida para uma obra ministerial? Então, como eu te falei, quando eu cheguei, eu falei, sou aqui de Salvador, mas o MC Juninho é de Feira de Santana. Eu cresci já no lar evangélico. Os meus pais decidiram tomar conta de uma igreja no interior, de onde eles já tinham vindo. E a minha infância inteira foi dentro da igreja. Em Feira de Santana? Em Feira de Santana. Um interior chamado Barra, né, um dos municípios de Feira. E lá já era muita dificuldade só pelo fato de ser interior. A gente abriu lá a primeira igreja evangélica, lá não tinha igreja evangélica, um lugar muita gente católica. Você lembra quantos anos você tinha, Juninho, nessa época, não? Quando eu fui morar lá, eu tinha 8 anos de idade. Tá. Criança, de fato. Né? E a primeira igreja que a gente fez foi na nossa própria casa. O culto era na nossa casa. Muita gente, a geração de hoje não conhece, mas na época do candeeiro, cara. Eu lembro que a gente tinha lá, acho que uns 4 candeeiros era o suficiente para fazer o culto lá. Olha que bacana. Na nossa casa. E aí meu pai era pedreiro, chamamos algumas pessoas, começamos a construir. Vendemos a casa da gente aqui de Salvador para fazer a igreja. Fizemos a igreja que até hoje está lá. E eu... com 8, 9 anos ali, que a idade que eu cheguei lá na igreja, eu já louvava lá na igreja. Aos 10 anos de idade ali, eu já estava tomando conta das crianças, né? Os cordeirinhos de Cristo lá na igreja. Então, assim, a minha infância toda foi acompanhando os meus pais. E meus irmãos já eram maiores, sempre fui caçula. Então, meus irmãos já tinham as suas vidas seculares. E eu cresci junto com minha mãe, né? Meu pai, ele sofreu um acidente aqui em Salvador. Acabou quebrando a coluna em 7 lugares. Pé em 2 lugares, então meu pai parou de andar e era só eu e minha mãe para cuidar do meu pai e também do meu outro irmão, que também tinha sofrido um acidente de queda, e eu e minha mãe cuidava dos dois. Então a minha infância inteira foi na igreja, mas chegava um momento que tinha aquela curiosidade de conhecer o mundo lá fora, né? Eu chegava da escola e às vezes não tinha nem como ir em casa. Eu descia
do ônibus, né? Que na zona rural acontece assim, o ônibus pega em casa, leva no colégio. O colégio mais próximo, pra você ter noção, o colégio que eu estudava na época demorava 1h20 para ir para a escola. Era uma viagem, hoje que faz feira Salvador. Perfeito. Então, uma dificuldade que você tem ali. Então, eu chegava do colégio, descia direto para ir ficar na igreja, já para louvar, para ajudar minha mãe, para ajudar os meus pais. E aí tinha uma festa, às vezes, que os meninos iam, aniversário de alguém. Minha mãe, opa, mas tem um culto. Aí eu não podia ir. Hoje eu entendo, mas como criança, às vezes você não quer entender esses momentos, você quer ir ali, você quer curtir com seus amigos, eu não podia. E a oportunidade que eu achava que teria para isso era se eu saísse da igreja, né? Mas por viver tanto tempo com minha mãe, digamos que eu não tinha nem esse tempo para ir para o mundo. E aí foi como você bem falou, a separação dos meus pais. Respondendo a sua pergunta, eu não estava tão forte ainda, porque eu era um moleque ainda, né? E aí meus pais se separaram em 2010, a gente voltou a morar em Salvador. E aí quando eu voltei a morar em Salvador, foi quando eu me afastei, passei 2 anos e meio afastado do caminho do Senhor. Olha aí, hein? Que história, hein, Juninho? Começamos bem. Já de peitado na a porta gente já chuta a porta logo quando a gente chega, logo que é para deixar a galera já querendo mais, sedenta, né? Você já vinha com essa veia artística sua desde o tempo da escola, né, cara? Você fazia suas paródias, você fazia suas brincadeiras, começou a querer compor, virou camelô. Que história é essa, Juninho? Cara, é muita história, graças a Deus que a gente tem um tempo aqui pra gente explicar. Vamos contar, né? Tem tempo porque, demais. Assim, eu até brinquei com os meninos quando a gente tava vindo pra cá. Apesar de eu gostar muito da música, o meu sonho de infância era ser motorista de ônibus, cara. A gente tinha essa... Mas era de tanto pegar o ônibus na zona rural para ir pra escola que você... Era de tanto pegar ônibus da zona rural e as minhas irmãs continuavam morando aqui em Salvador. Então, nas minhas férias, eu vinha para Salvador. E esse circuito que fazia Feira Salvador, que não tem problema em falar o nome de empresa de ônibus. Não, tem nada. De ônibus. Então, a gente pegava muito aquela empresa São Mateus. Cara, por pegar tanto aquela empresa, eu me apaixonei. Era os ônibus mais bonitos que tinha naquela época era da São Mateus. E aí eu me apaixonei por ônibus. Gostava de música, fazia paródia na igreja, na escola, alguns louvores na igreja, chegava trabalho de escola, não, a paródia comigo, eu já fazia e tal. Mas a minha paixão era o ônibus. Sempre foi a minha paixão, o ônibus ali. E aí quando eu vim morar em Salvador, que a gente veio morar definitivamente em Salvador, foi quando eu me afastei aí dos caminhos, eu tinha uma dificuldade que era ser uma pessoa popular. Eu sempre fui aquela pessoa mais engraçada e tal, mas algumas coisas eu não conseguia. Eu demorei pra ter uma namoradinha ali na escola, porque hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa, né, linda, né, uma pessoa bonita. Bem cuidado. Mas antes eu tinha aí alguns defeitos, né? E aí, rapaz, quando eu fui morar em Salvador, eu conheci um amigo chamado Pablo, o cara mais popular da escola, e eles tinham uma bandazinha de pagodezinho de mesa. E aí, esse cantor, o rapaz que cantava lá foi embora, e surgiu uma vaga. Eu falei, pô, acho que é a oportunidade para eu me tornar alguém popular. Aí eu falei, eu consigo cantar aí e tal. Aí eu entrei nessa banda, comecei a cantar ali e tal. E aí eu fui ficando mais popular e foi crescendo ainda mais essa vontade de entrar na música e tal. Eu nunca cantei profissionalmente no secular, mas a gente fazia algumas resenhas assim, e aí foi que acendeu a vontade para entrar no meio da música. E o meu retorno para Feira de Santana, agora para morar exclusivamente em Feira de Santana, aconteceu umas situações aqui, que a gente pode até falar também sobre isso, mas quando eu fui morar em Feira de Santana, fui morar com meus irmãos, meus 2 irmãos moravam lá, e aí a opção que eu tinha era trabalhar. Aí apareceu a oportunidade para eu ser camelô, lá para vender meia, comecei vendendo meia, só que assim, eu sempre fui aquele menino meio desenrolado, né? Eu chegava, fazia zoada, brincava com um, brincava com o outro, e aí a gente foi crescendo, o cara me chamou, falou, ó, tenho aqui para trabalhar vendendo camisa de time. Aí fui vender camisa de time fui vender, já era roupas de esporte, né? Camisa, tava estourado no camelódromo você. No comércio ali da Feira de Santana, Salles Barbosa, se você chegar lá e perguntar de Juninho, perguntar de Juninho, foi um dos melhores vendedores que a Salles Barbosa já conhecia. Ali. E aí, para sair lá do comércio e informar para se tornar artista, qual foi a decisão, meu irmão? Cara, Porque você tava se dando bem, né? Sim. Tudo bem lá, no limite do que você poderia. Claro. Mas lá é o seguinte, eu tenho uma carteira de trabalho que nunca foi assinada. E eu trabalho desde os 13 anos. Eu sempre falei que, assim, quando eu podia começar e podia assinar na minha carteira, o sonho e o desejo agora de entrar na música já
já tinha me tomado, e eu sabia que no dia que eu assinasse a minha carteira, eu teria que ter uma responsabilidade ainda maior com a empresa que eu estaria assinando a carteira. Em muitos momentos eu não conseguiria sair da empresa para poder fazer os shows, para fazer os eventos, mesmo por menor que ele seja, a gente queria participar desses eventos. Lá no comércio, por ser um trabalho ali que eu não tinha carteira assinada, eu tinha essa tranquilidade de falar, ó, eu canto, então eu vou precisar sair um dia e outro para cantar. E aí eu fiquei trabalhando durante um ano e 8 meses, 1 ano e 2 meses, na verdade, em 2 empregos. Eu trabalhava na empresa de cervejaria à noite, pegava às 9h30 até 3, 4 da manhã, dormia. 11h30 eu acordava e ia pro comércio. Lá eu trabalhava das 12 horas até 5h30 da tarde, era eu que fechava a loja. E aí com 17 anos eu fui morar só, entrei nessa empresa, fiquei nesses 2 serviços. E como eu morava sozinho, eu não tinha tempo para poder cozinhar, para poder fazer as coisas. Então eu fechei esse serviço. Uma das vantagens na época, que para mim já era vantagem, é porque essa empresa, essa loja me dava almoço. Aí eu acordava 11h30, me arrumava, ia para lá, almoçava. Eu matava 2 refeições aí numa tacada só. Ia, porque eu ia dormir 4, 5 da manhã. Não acordava para tomar café. Então, já ia para lá. E aí eu passei nessa empresa 1 ano e 2 meses trabalhando no comércio e trabalhando na empresa de cervejaria. Mesmo sendo magrinho assim, a gente batia carreta, meu amigo. Chegava caminhão lá da cervejaria, batia o caminhão, depois eu que amarrava, sempre fui assim magrinho, né? Então os caras me colocavam para ficar em cima, para ficar amarrando a cantoneira. Então assim, passei um tempo fazendo isso, aí chegou um dia que falou assim, ó, Juninho, a empresa te quer aqui e vai ter que assinar carteira. Aí eu falei, não, eu tô fora. Aí meu irmão, cara, como você não quer ficar aqui, a empresa vai te dar um salário bom, você é um bom funcionário. Eu já tinha sido testado como vendedor também. Os 3 meses que eu fiquei como vendedor, bati as metas que os outros vendedores que já tinha tempo na empresa não tinham conseguido. Eu consegui bater metas lá. Falou, a empresa te quer, rapaz, eu tirei a habilitação muito cedo, né? Então eu tinha habilitação, eu pegava o carro, pegava a moto, eu rodava pra tudo que é lado. A empresa quer te dar um salário bom. Eu falei, pô, não vou, velho, tem que assinar a carteira. E aí eu não assinei a carteira. Você não Meu queria. irmão era conferente dessa empresa. Meu irmão ficou 1 ano sem falar comigo, porque eu não quis assinar a carteira para trabalhar nesse lugar. Mas trabalhando nesses 2 empregos clandestinamente, digamos assim, porque eu não queria assinar a carteira, eu consegui comprar todos os... Clandestino não, informal. Informal. Consegui comprar todos os meus instrumentos. Depois eu doei ele para as igrejas, que quando eu comecei a cantar era só com DJ. Falei, pô, não vou precisar desses instrumentos todos. Então, doei todos os instrumentos para as igrejas. Você nessa época estava afastado ainda, Júnior? Não. Quando eu retornei para a feira, passei apenas uns 6 meses afastado. Um dia que eu estava trabalhando nesse comércio vendendo meia, uma irmã estava dentro de uma loja de roupa. Eu só vi ela 2 vezes. Foi nesse dia e um dia depois que ela passou lá para saber como eu estava. Não vi mais essa mulher, nunca tinha visto ela na minha vida. Ela estava dentro de uma loja e tem uma palavra que fala: quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não pode viver. Ela estava dentro dessa loja, ela começou a falar em língua dentro dessa loja. Eu estava do lado de fora, eu comecei a me arrepiar. Eu sabia que Deus estava falando naquele momento comigo. As pessoas que estavam ao meu redor ali já sabiam um pouco da minha história e o porquê eu tinha ido morar em Feira de Santana. E ela veio de lá, como a gente fala, ela veio sapateando até a minha direção e falou toda a minha vida ali em pouco mais de 5 minutos. Ela falou toda a minha vida, eu comecei a chorar e ela falou comigo assim, ó, Deus te livrou 3 vezes lá, te livrou mais uma vez aqui e ele manda te dizer que a próxima vez ele vai permitir. E aí naquele dia, cara, foi um dia de quarta-feira. Foi uma loucura porque eu não via a hora passar para poder ir para a igreja, para voltar para a igreja. E eu lembro que tinha um desenho, cara, chamado, acho que é Gummy Bear, um desenho que tinha saído na época infantil. E eu ia comprar esse desenho para levar para meu sobrinho em casa. Quando eu passei, o rapaz falou assim: você é evangélico? Eu falei, não, mas quero ir na igreja hoje. Ele falou assim, bora na minha igreja hoje, eu sou pastor em tal igreja. Vamos lá na igreja Batista, Missão Resgate, pastor Wesley Batista. E eu falei assim, vou na sua igreja hoje, me deu o endereço que eu vou lá. Ele me falou. Eu fui, quando eu cheguei na igreja, não foi ele que pregou, outro pastor pregou e o pastor esqueceu de fazer o apelo. Eu levantei a mão, falei, pastor, o apelo. O pastor fez apelo, aceitei Jesus, e graças a Deus. Teve que cobrar, né? Tive que cobrar e graças a Deus estou até aqui. Mas me conta aí, porque você já deixou numa 2 vezes e eu fiquei curioso. Quem tá em casa também ficou curioso. Por que você saiu de Salvador para ir pra feira? Dá para contar? Dá para contar hoje, graças a Deus, eu conto muito tranquilo sobre isso.
nesse tempo que eu me afastei da igreja, né? A gente quer mostrar, né? Eu acho que todo mundo que sai da igreja, a gente costuma dizer hoje. Alguém sai da igreja, a primeira coisa que ela faz é entrar na academia e postar foto bebendo. Eu, como nunca gostei de beber e nunca fui fã de academia, eu trilhei mesmo só pra a festinha que eu ia pra cantar, a resenha com os amigos ali e tal. Só que eu parecia, né? A gente tem esse costume, essa galera que vai saindo. Na época a gente tinha questão de boné, eu uso muito boné. E eu tinha um boné que era muito parecido com o rapaz lá que usava. E esse rapaz, ele era envolvido no mundo do crime. E eu mesmo sem me envolver com nada, eu parecia muito com ele. Então, por 3 vezes, eu fui confundido. Na última vez, o rapaz chegou a me perseguir, correu atrás de mim com arma. E a minha mãe veio aqui, minha mãe não aceitou. Aí no outro dia, quando eu acordei, a minha mala estava pronta e o rapaz já estava indo me buscar para me levar para Feira de Santana. Eu fui sem poder me despedir dos meus amigos, da pessoa que eu namorava na época. Simplesmente fui embora. Tem um detalhe, eu morei no interior, mas eu não gostava de Feira de Santana. Não gostava. E aí eu fui para um lugar onde eu não gostava e hoje, para me tirar de feira, dar um trabalho que eu amo aquela cidade. Olha só. O grande sucesso do Juninho até hoje foi o hit, né, cara? Balança Mais Não Cai, que você gravou em 2018. Ele rendeu o apelido aí do Menino da Balança, que a gente falou já. Sim. Né? O Balança Mais Não Cai. E você gravou em parceria com o saudoso irmão Lázaro, né? Mais de 10 milhões de visualizações. Sim. Esse vídeo no YouTube até hoje, estourado. Me fala a inspiração dessa música, de onde é que veio isso. Como é que surgiu a sua parceria com o Lázaro também? Isso é importante que a gente diga aqui, porque é uma história... É a história, uma das grandes histórias que a gente pode contar aqui hoje. E eu sei que ele foi muito importante para você. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais dessa sua aproximação com ele. Agora eu queria falar da música. Cara, a música, ela tem um poder muito, muito forte, né? Ela tem um poder de levar o artista a um patamar que hoje eu me considero que eu estou, por conta dessa canção, e de alcançar milhares e milhares de pessoas. Essa música, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma blogueira aqui de Salvador, que ela mandou mensagem que está crescendo na carreira dela, mas que nos momentos difíceis dela, ela sempre escuta essa música. E eu até lembrei para ela que isso, várias pessoas, vários digitais influencers de Salvador também, inclusive a Sheila, muito conhecida aqui, ela conhece desde os 30 mil seguidores. Sempre que ela fazia uma quantidade de seguidores, até hoje ela ainda publica com a minha música Balança Mais Não Cai. E as pessoas usam essa música de um momento difícil, um momento ali que está triste, ou um momento que está muito alegre. Essa música foi feita em um momento muito triste para mim. Eu já vinha desde 2015 tentando, era bem difícil, as pessoas falavam, mas não tem ninguém cantando funk na Bahia, não tem ninguém com esse negócio de MC, se você tentar isso, você... Eu falei, cara, mas se não tem ninguém, eu vou ser o primeiro, tá tudo certo. E aí a gente enfrentou muitas... Ainda mais gospel, né, Júnior? Ainda mais gospel, então a gente tomou muita porta na cara, mas eu continuei insistindo. E aí eu tava de fato querendo parar. E aí por isso que vem o Balança Mais Não Cai. Na verdade poderia ser traduzido Balança Mas Não Sai. Eu tava querendo lá abandonar mesmo ali, porque começa a vir as dificuldades. Vem as propostas, por exemplo, de empresas. Você fechar a porta de empresas que pode te dar um salário bom, pode te dar uma condição melhor. E a gente passei muita dificuldade. E as dúvidas, né, que são plantadas na cabeça da gente o tempo inteiro. Várias dúvidas que vêm. E eu coloquei um plano na minha cabeça e falei, cara, é o seguinte, eu tenho 10 anos para alcançar a minha meta. Hoje, eu já tenho 8. Me considero muito adiantado, porque comparando, falta 2 anos porque eu planejei. Graças a Deus, estamos muito adiantados. E aí Deus me inspirou nessa música. Todas essas composições são feitas por mim, graças a Deus, Deus me deu esse tom para fazer isso. E eu costumo fazer elas andando. Normalmente quando eu tô andando, se você passar e falar assim, Juninho, uma carona aqui, eu falei, não, aqui agora você já vai saber que ali é o momento que eu tô compondo ali, eu continuo ali. E aí eu fiz essa música indo pro meu serviço, indo pro meu trabalho. Eu até brinquei esses dias com minha esposa que meu filho largou um pão lá. Eu falei, cara, um dia desse eu tava brigando pra guardar um pão, né? Esse dia que eu comecei a fazer a parte... Dificuldade nós tem, difícil eu sei que é. Independente da luta, sempre guardei minha fé. O inimigo até tentou me tirar da direção, mas entreguei minha vida pro dono da salvação. Essa estrofe eu fiz. Eu cheguei do trabalho, ia dormir, que eu chegava à noite, e tinha um pão. Um pão apenas. E aí eu falei, pô, se eu comer esse pão hoje, pra eu ir pro trabalho amanhã... Vou com fome. Com fome, vai ser ruim. E aí eu já não tinha mais os 2 trabalhos, trabalhava só mesmo no comércio. E aí eu falei, poxa, eu vou deixar esse pão para amanhã.
Só que a mente da gente, às vezes, ela dá um bug, né? Ela falha. Fui dormir com fome, acordei na mente que eu tinha comido aquele pão. Então, eu não comi o pão à noite para comer de manhã. E de manhã não comeu. De manhã eu esqueci. Aí fui sem comer o pão. No meio do caminho eu lembrei que o pão tava lá. Eu falei, cara, eu não comi o pão, deixei o pão pra comer hoje. Aí eu subi no caminho e tal, aí eu fiz essa parte. Dificuldade nós temos, difícil sei que é. E tal. E aí, já tinha feito a parte do balança. Falei, falta mais uma parte. E aí foi quando eu consegui criar a segunda parte da música. Alguns dias depois. A música ficou pronta. Aí eu falei, pô, vou pro projeto. Fui fazer o projeto. E aí faltava alguém pra gravar. Ofereci para alguns cantores. Teve um cantor que disse não pra essa música. Falou que a gravadora não aceitou e tal. Não, tudo bem. Aí foi quando apareceu a oportunidade de eu conhecer o irmão Lázaro. Conheci ele. E aí também eu nunca perdi a oportunidade. As oportunidades que eu tive, eu sempre fiz de tudo pra abraçar ela. Aí no mesmo dia, quando tava todo mundo saindo, eu falei, cara, tem que apresentar uma música. Ele, faz teu estudo, não, eu vou cantar a música pra você ouvir. Aí no dia que eu cantei a música pra ele, Juninho, meu amado, vá no estúdio gravar que eu quero gravar essa música com você. E aí a música virou sucesso que é hoje. Olha que lindo. E é sempre assim, né, Juninho? Quando a gente tá pensando em desistir, eu acho que quando a gente tá mais próximo do nosso... Sim. Nosso propósito, não do propósito, né? Mas da nossa promessa. Sim. Cada vez que a gente está mais próximo de desistir, porque as pessoas não estão nos reconhecendo por algum motivo, porque a grana não está chegando por algum motivo, ou porque as nossas relações pessoais não estão boas naquele momento, e a gente... É sempre mais fácil procurar o caminho do alívio, né? O caminho do desistir, de afastar a dor, né? E não de viver aquele momento, de atravessar aquele deserto até o final. Então, assim, por muitas vezes a gente vê muita gente desistindo quando está muito perto de alcançar. Sim. E o POD, ele tem uma inspiração de ter sido feito para pessoas que estão vivendo momentos assim também, parecidos com isso. Gente que tem aí um projeto, que começou a trabalhar, que está gerando emprego, seja poucos empregos, sejam muitos empregos, ou até às vezes emprego nenhum, porque o cara está trabalhando sozinho, mas que está provendo para a família dele, está provendo para a família do fornecedor dele, está provendo para outras pessoas indiretamente, que nem ele está sabendo que ele está provendo. Mas as dificuldades são tão grandes e são realmente grandes para todo mundo, não é diferente para mim, não é diferente para você. Eu acho que muda o problema, mas o problema sempre existe, né? E tem muita gente que está em casa nesse momento, cara, e que está pensando em desistir, largar tudo, em parar, né, e não continuar porque está doendo, porque está sangrando, porque está machucando, porque está maltratando e porque ele não está vendo uma expectativa melhor de vida. E é para essa galera que está em casa com esse sentimento que eu queria que você desse um recado agora. Isso. Eu vou dar esse recado justamente no exemplo que eu estava falando agora do irmão Lázaro. Existem pessoas que falam assim, Deus, me ajuda. E Deus manda ajuda e essas pessoas automaticamente recusam a ajuda de Deus. Essa é a verdade. Tem uma história que conta que uma pessoa estava se afogando no mar e fala assim, Deus, me ajuda. E ele escuta a voz dizendo, eu vou te ajudar. E aí Deus manda 3 barcos lá e ele recusa dizendo, não, pode voltar, Deus vai me ajudar. Deus responde para ele dizendo, meu filho, eu tentei te ajudar 3 vezes, enviei 3 barcos e você recusou os 3. Existem pessoas que fazem isso todos os dias. Fala assim, pai, faz isso por mim. Deus faz do jeito dele e a gente precisa entender e pegar essa oportunidade. A minha oportunidade de conhecer o irmão Lázaro não foi em uma reunião, não foi para um encontro diretamente com ele. Uma pessoa que trabalha com ele chegou e falou assim, cara, Lázaro tá muito corrido agora, tempo de agenda, shows. Mas eu vou te falar o seguinte, dezembro você sabe que é muito movimentado, a gente vai fazer a confraternização da gente logo no início de dezembro, porque o final de dezembro tá muito show. Eu vou te dar o endereço de onde a gente vai fazer a confraternização. Passa na frente desse lugar que eu vou te ver, ou o Lázaro ou alguém vai te ver e a gente vai te chamar. Você se aproxima lá, troca uma ideia com ele. Talvez muitas pessoas não iam querer fazer isso porque ia trazer isso como talvez, pô, vou me humilhar para fazer isso. Tô me diminuindo. Vou me diminuir para fazer isso. E aí quando eu falo que vem a oportunidade que você tem que abraçar. Essa história eu já contei em alguns lugares, que eu peguei um motoboy, cheguei no local, aí passei pelo outro caminho, olhei todo mundo lá dentro, tocando violão, um negócio maravilhoso. Cara, a pessoa que falou comigo, que ia me ver e tal, eu avisei, já cheguei, vou passar aí. Passei 3 vezes, ele não viu. Passei devagarzinho, quase parando, o cara não viu, aí passei. Aí tinha que dar uma volta na outra rua, pra ninguém me ver de novo. Aí passei, ninguém me viu. Passei 3 vezes, ninguém me viu, cara. Eu falei, não é possível. Eu
falei, eu já sei, eu vou passar agora, eu mesmo vou ver. Se ninguém tá me vendo, eu vou ver quem tá lá dentro. Aí eu voltei, e aí quando eu tô voltando, eu parei. Olhei assim, irmão Lázaro. Como se nada tivesse Não tá me vendo, eu tô aqui, cara. Aí ele, ô rapaz, MC Juninho ali, ô meu irmão, entra aí e tal. Aí eu falei com um, falei com o outro. Aí sentei do lado da pessoa que tinha falado comigo. Foi um grande parceiro que Deus também decidiu levar, meu amigo Nildo. E aí ele chegou e falou assim, ô Lázaro, ó o Juninho aí. E aí, cara, olha como Deus faz. Tinha na faixa ali de umas 20, 30 pessoas, sei lá. A cadeira do lado dele, do lado esquerdo dele, estava vazia. Do lado esquerdo. E aí, o Leno tava tocando do lado direito daqui. Posso sentar? Pode, sente aqui, meu irmão, do meu lado. Eu sentei do lado dele. Eu ficava olhando pra ele assim, a galera cantando, aquele negócio todo. Quando acaba o momento ali e tal, ele faz uma oração. E aí foi nesse dia que ele tava indo embora, que eu pedi pra gravar com ele. Ele cantei um pedaço da música. Ele já gostou, ele falou, vai gravar, mandou pegar o número dele. E aí, eu peguei o telefone dele, cheguei em casa e agora? Como é que eu mando mensagem pro cara? Eu passei a minha infância toda escutando o cara. Como é que eu falo Tinha com um ele? cara com uma referência. Aí eu fazia assim, boa noite não. Aí eu falei assim, paz, meu irmão. Eu falei, pô, vai... Aí eu mandava, ia pra mandar um áudio pra ele. Oi, irmão Lázaro. Não, oi não, que eu não tenho intimidade com o cara. Ou seja, eu passei uns 30 minutos e mandei mensagem. Boa noite, irmão. Mandei essa mensagem, cara, mas assim, foi muito natural a forma que a gente se aproximou, porque tem aquela questão de você mostrar a sua verdade. Não teve jeito, eu tentei ser o cara mais formal possível, tentei ser o cara mais, sabe, para buscar palavras bonitas para falar. Mas foi você mesmo o tempo inteiro. Você não é isso, eu fui eu mesmo e graças a Deus a gente se aproximou demais. Desse grande sucesso pra cá, sua carreira mudou completamente, né? Mudou completamente. E, inclusive, você abandonou também um título de MC. Sim. Começa a se apresentar como o Juninho, Sim, tocando com banda completa, que era um sonho antigo que você já tinha de tocar com banda, né? Começou como um DJ, mas você já tinha seus instrumentos lá atrás, exatamente. que você chegou a doar, como você disse. Como é que foi essa mudança de carreira para você e como é que você se desenvolveu, né? Depois dessa decisão? Quando eu me planejei e quando eu falei dos 10 anos que eu teria para minha carreira, eu antes não tinha o podcast, mas tinha vários documentários de vários artistas, de várias pessoas, e eu acompanhei algum deles, e um deles falou sobre isso, de se planejar durante um tempo. Eu te parabenizei quando eu cheguei aqui sobre a sua equipe, mais uma vez, poder te parabenizar pela sua equipe, porque a equipe eu sei que ela é fundamental para o nosso sucesso. E aqui de prova tem o Rafael, que está comigo há 7 anos, de 8 anos de ministério que eu tenho, de carreira que eu tenho, ele tem 7 anos comigo, e ele sabe como foi esse processo. Na carreira da gente, a gente sabe que tem algumas coisas que a gente tem que abrir mão no início da nossa carreira. Então, naquele momento, eu precisava ser reconhecido e eu precisava aparecer. Eu tive uma oportunidade em 2015 para fazer o primeiro show, na verdade. Em 2014, o Thales fez o primeiro show em Feira de Santana. Eu vi o show e falei assim, ano que vem eu vou estar lá. No ano seguinte, eu estava nesse lugar onde ele fez o show. Abracei essa oportunidade. Na sua terra natal. Na minha terra natal, lá em Feira de Santana. E em 2016 não teve mais show nesse lugar. 2015 foi a última edição e graças a Deus eu toquei no lugar onde eu falei que ia tocar. E aí, quando eu comecei a seguir isso e comecei a colocar isso como um projeto, um produtor chegou pra mim, que hoje trabalho ainda com ele, graças a Deus, o Nau Santana, ele chegou pra mim e falou, cara, eu preciso que você toque em todas as igrejas de feira. Eu falei, cara, mas já toquei em todas as igrejas de feira. Não, você não entendeu. Eu preciso que você toque em todas as igrejas de feira. Eu preciso que as pessoas te conheçam em feira. Porque no dia que alguém ligar pra feira, ele é da onde de feira? Acho eu ligar pro tal pastor em feira pra saber se conhece o Juninho. Se o cara falar que não te conhece, eu não consigo te vender. Então, a gente rodou literalmente em todas as igrejas de feira. A gente rodou na igreja que queria levar a gente e na igreja que não queria. A igreja que falou assim, não, eu falei, não precisa pagar nada, não, a gente vai. Não, eu vou. Me oferecia, só faltava pagar para poder estar lá. Então, assim, naquele momento... Tocando como MC, Juninho? Com MC, com o DJ. Jogava lá seu setup em cima lá da mesa. E o DJ, a gente fazia o som. Só que assim, quando a gente chegava na igreja, que a gente ia a primeira vez, sempre teve a segunda vez. Ou não teve a segunda vez porque a gente já não conseguiu mais ir lá porque tinha outra programação. Porque quando a gente chegava, graças a Deus, as pessoas gostavam ali da gente. E aí a gente passou um tempo trilhando nesse caminho, que aí quando ele falou assim, Juninho, feira a gente te conhece, chegou a hora da Bahia te conhecer. Começamos a rodar na Bahia. E aí tinha evento que não tinha condições de entrar com banda. Os valores era baixo, o tempo que eu tinha para fazer era muito pouco.
a gente passou muito tempo fazendo a abertura da banda Preto no Branco. Então, às vezes, eu tinha 15 minutos, 10 minutos para me apresentar. Então, 10 minutos, 15 minutos é o tempo que a banda tá montando ainda. Então, eu chegava com o DJ tudo pronto, o cara tava tocando, saía o DJ, já parava ali, Rafa, Júnior, que também trabalhava comigo. A gente colocava equipamento rapidinho, entrava, cantava 10 minutos. Cara, o vídeo balançou tudo aqui em 10, 15 minutos, acabou. Então, a gente passou muito tempo sendo conhecido dessa forma, conheci fazendo com o DJ. E eu sempre assim, meu sonho sempre foi montar a banda, mas eu sabia que naquele momento a minha realidade não era essa, era uma realidade para o público me conhecer, os produtores me conhecer, os pastores me conhecer. E aí depois que todo mundo já estava conhecendo a gente, todo mundo já sabia, a gente, graças a Deus, a gente não roda só na Bahia. Hoje já conhecemos 18 estados, né? 18 estados do nosso país. Então, a gente começou a ir em vários lugares, a gente chegou em lugares grandes, a gente participou dos maiores eventos gospel que teve. Entendeu? Então, acho que o maior evento, o maior sonho que eu não participei ainda foi da Marcha para Jesus de São Paulo, que reúne mais de 3 milhões de pessoas. Mas os outros eventos a gente conseguiu chegar com o MC Juninho, fazendo ali só eu e o DJ. E a nossa proposta foi lançar a banda. Eu falei assim, agora a gente vai alcançar o que a gente não tinha alcançado ainda, que é a valorização. A valorização, entregar tudo aquilo que a gente conseguiu entregar. Por mais que o show da gente era bom, eu sabia que a gente conseguiria entregar muito mais se fosse com banda. Então, a gente decidiu fazer isso. O Maurício, que é meu baterista hoje, ele me conhece desde 2015. E eu prometi a ele, falei assim, cara, eu vou montar a banda e você vai ser meu baterista. Ele me esperou todo esse tempo sem tocar com nenhuma banda para poder tocar no meu projeto. Então o cara esperou aí praticamente 6 anos, 7 anos para poder hoje tocar com a gente com banda. E hoje eu não troco minha banda por não desfazendo, não desmerecendo a outra banda. A gente decidiu fazer uma banda nossa exclusivamente, os nossos músicos não faz, toca com um, toca com outro. Não, a gente decidiu fazer realmente uma banda exclusiva nossa, para que fizesse a mesma ideia que a gente tem e tal. Então hoje a nossa equipe, eu tenho a melhor equipe. E tá fluindo. E tá fluindo. Acho que um dos pontos mais marcantes da sua carreira foi 2019, né? Você teve uma participação no programa do Raul Gil, que é uma grande vitrine aí, histórica, né? Um cara já de muitos e muitos anos na mídia nacional, com um programa de música. E você participou desse programa com ele. Primeiro eu quero saber como é que você chegou lá, cara, né? Primeiro é saber como é que você chegou lá. E segundo, saber qual foi a sensação, como foi a experiência de estar lá num programa a nível nacional, fazendo o seu som. Esse caminho para chegar até lá é um caminho muito difícil, mas em 2018, quando a gente grava essa música com o Lázaro, isso vale lembrar que ele se tornou uma espécie de padrinho para mim. Então ele me levou a muitos lugares, né? Mesmo sem eu viajar tanto com ele, mas não tinha jeito. Ele chegava na cidade, o pessoal pedia para cantar minha música, ele gravava um vídeo, falava sobre mim, e aí eu acabei chegando em alguns lugares. Nesse mesmo ano eu tinha feito um especial de final de ano da Globo, já tinha feito especial, e aí foi quando surgiu a oportunidade de gravarmos o programa do Raul Gil. Eu estava na cidade, e aí vem também aquela questão, eu acompanhando o Lázaro já tinha ido lá algumas vezes, é amigo do pessoal lá, então eu chego em São Paulo e o empresário me liga e fala assim, Juninho, você não vai voltar não, vai ter que ficar aí, você vai gravar o programa do Raul Gil na segunda-feira. Aí eu fui pro programa, gravei o programa e a ficha só caiu depois quando a gente foi lanchar. Terminou a gravação, a gente foi lanchar com o pessoal e tem um restaurante lá dentro. Quando você chega no restaurante que eu olho e começa a passar. Falei, pô, aquele cara é Praça Nossa, eu comprei aquele cara na Praça Nossa, aquela novela. E a ficha começou a cair naquele momento ali. E aí foi ao ar dia 14 de dezembro. E aí depois que foi ao ar, cara, a gente já tava, graças a Deus, com a agenda muito boa, mas a agenda a gente dobrou de shows. Aí a gente parou definitivamente por conta da pandemia. Mas foi um programa que abriu as portas pra mim, agradecer ao meu amigo Bira, também produtor lá do evento, do Raul Gil. Abriu as portas pra gente, a gente foi pra lugares que a gente ainda não tinha ido. Fomos pra Paraíba, pra Brasília, lugares que a gente tinha feito. Fizemos 2 eventos gigantes no Rio de Janeiro. E aí paramos definitivamente por conta da pandemia, e a pandemia foi tudo isso que a gente sabe que passamos aí 2 anos. Quando a gente parou, meu empresário ligou e falou assim, não, Juninho, parou uns eventos aqui, mas é só 30 dias. A gente nem vai cancelar as outras agendas, não. É só 30 dias, daqui a pouco tá tudo de volta, tá tudo normal. E esses 30 dias a gente ficou 2 anos parado. Cara, e você, em algum momento, aquele menino que tava lá em cima do caminhão, fazendo amarração nas grades de cerveja, em algum momento pensou que ia estar num programa de nível nacional cantando uma música autoral, cara? Cara, parece loucura isso, mas os meninos que me acompanham sabem. Essa entrevista que eu tô dando pra você, eu já fiz em casa algumas vezes. Eu falo que eu tenho uma programação já pronta
no dia que eu fui no programa da Eliane. Eu brincava muito com isso, na frente do espelho. E aí teve um dia que a gente tava assistindo o programa do Raul Gil e eu falei com minha mãe, minha mãe, eu vou ir nesse programa aí. Minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, mulher de oração, e minha mãe falou assim, se você crer, assim vai ser. E foi assim que aconteceu. Eu sempre acreditei que eu iria. Óbvio que quando chega é uma surpresa pra você, você sempre se emociona quando você alcança isso. Mas acredite, eu já tinha imaginado de estar lá. Como eu já imaginei estar em outros lugares, nunca imaginei estar aqui, estou aqui de frente com você. Eu queria dar uns passinhos para trás aqui, se você me permitir, Juninho. Porque não tem como a gente continuar falando da sua carreira se a gente não voltar um pouquinho para falar de novo do irmão Lázaro, né? Sim. Eu sei que você nunca escondeu a gratidão que você teve por ele. Ele não só impulsionou a sua música, como ele também abriu muitas portas, como você falou agora, comentou na pergunta passada, que ele chegou a abrir muitas portas para você. Ele abriu muitas portas, levou a lugares que você não conhecia. De que forma que era essa convivência, como é que era essa trajetória dele com você e como é que você lidou principalmente com a notícia do falecimento dele em 2021. Eu vou lhe falar uma passagem aqui que acho que pouca gente sabe. Quando eu me converti, eu me converti, mas estava ali naquele negócio, né? Pô, será que é real, o que não é real? A gente sempre tem aquelas perguntas que a gente faz quando a gente não vem de um berço cristão. E aí eu ia pro trabalho dirigindo e eu falei, fiz uma oração e falei, Deus, se realmente isso quer para minha vida, fala comigo, me dá uma resposta, né? Eu liguei o rádio e estava tocando exatamente isso. Eu te quero tanto, né? Eu te amo tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. E ali, para mim, foi uma grande resposta de Deus na minha vida. É uma música que me marcou muito, então ele também fez muita parte da minha vida, fez muito parte da minha vida. E meus filhos até hoje, inclusive os pequenininhos, o de 4 aninhos, canta essa música todos os dias, de tanto me ouvir cantar, de tanto me ver cantar essa música. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, né? O momento de como ele te impulsionou, mas principalmente também de como foi o seu sentimento, né? Como foi a sua reação quando nós perdemos o irmão Lázaro. Acho que uma das minhas grandes tristezas de não ter conseguido falar com ele, dar essa notícia para ele, foi do meu filho. Ele sempre brincou comigo que a minha esposa é totalmente diferente de como eu sou, né? Eu sou aquele alegre pra cima, tô o tempo todo brincando, o tempo todo aparece. A minha esposa é um pouco mais reservada. Eu chegava em alguns shows e a minha esposa não ia comigo e ele ficava brincando que pai, Juninha Lombardi, a esposa de Juninha Lombardi, ninguém vê ela, ninguém conhece ela e tal. E aí ele falava assim, Juninho, você já casou, rapaz? E cadê esse filho que não aparece? Não vai fazer um filho não? Tem que fazer filho, rapaz. O homem, o menino, né? Ele passa um tempo e depois que ele vira homem, ele tem que fazer coisas de homem, tem que colocar um filho e tal, a herança. E aí, quando eu recebi a notícia que seria pai, se eu não me engano foi numa quinta-feira, ele tinha marcado a reunião comigo na terça-feira e eu conversei com ele ainda na sexta, ele foi internado no sábado, se não me engano, no sábado de manhã, e eu deixei para dar notícia a ele na terça-feira, cara. Por isso que a gente sempre tem aquela questão de não deixe para amanhã que você pode fazer hoje, agora. E aí eu falei, não, terça-feira eu falo com ele, no sábado ele foi internado, mas a gente imaginou de ser uma coisa muito mais rápida e ele não voltou mais, né, para casa, não consegui falar com ele, porque ele não teve mais acesso a ficar no telefone, então não consegui mais falar com ele. E essa foi uma das grandes tristezas, assim, que eu queria ter falado com ele que eu seria pai, né? Mas o irmão Lázaro, ele foi muito importante na minha vida, muito importante na minha trajetória. Ele me mostrou alguns caminhos que outras pessoas talvez não quer mostrar o caminho para chegar em alguns lugares. Eu falo sempre, se ele tivesse me dado muito dinheiro, talvez eu já teria gastado todo esse dinheiro e não tinha aprendido nada. Ele me deu conhecimento, ele me chamava a atenção quando eu fazia alguma coisa errada, por exemplo, que pra mim era normal. Teve um dia que eu cantei de um bermuda em um evento, era um retiro de jovem, de tarde, cara. Não tem problema, eu vou cantar de bermuda, qual problema eu tenho cantar de bermuda? E aí ele me chamou a atenção porque eu cantei de bermuda. Ele falou, cara, você já é tão criticado, as pessoas já te julgam tanto, já te falam tanto, evita as pessoas falar mal de você. Aí eu falei, poxa, eu não vou mais cantar de bermuda. Você pode ver todos os meus vídeos, pode estar fazendo o sol que for, só pode colar na terra, tô lá de calça, tô lá. Não é que a roupa ela vai mudar quem eu sou. Naquele momento ele estava me dando um conselho que serviu muito para mim.
a gente que já era muito criticado, não podia, a ideia dele foi, Juninho, não dá mais brecha para as pessoas te criticar. Não dá oportunidade das pessoas falar mal de você. Você tem muito outro lado, muito bom, você é uma pessoa maravilhosa, quem te conhece de perto, sabe a pessoa maravilhosa que você é. Então mostra isso para as pessoas, deixa as pessoas ver esse Juninho. Evita as pessoas ver o Juninho que tá ali, pô, vou dar um motivo pra Juninho falar daquilo, pra falar daquilo outro e tal. Então ele me dava esse tipo de conselho. Teve um outro evento que eu cantei, saí do evento e não preguei. Não dei uma palavra. Aí ele me chamava, sempre na terça-feira, era o dia que ele passava na igreja dele ali mais tranquilo, ele me chamava pra ir lá. Aí eu tomei uma bronca nesse dia, ele falou assim, Juninho, como é a sua apresentação? Rapaz, sua apresentação é boa, ele me encheu ali primeiro, né? Como é? Eu fui falando os passo a passo do meu show e tal. Ele falou assim, me diga uma coisa, e a parte da pregação entra onde? Aí eu falei, é porque meu show é mais alegre. Não, eu falei assim, mas não para um minuto para dar uma palavra? Com tanto jovem que te acompanha, no show a galera o tempo todo pulando, você pulando o tempo todo, você não para um minuto para dar uma palavra, para pregar para esses jovens, falar do amor de Deus para esses jovens, fora da música. Eu falei, não faça isso mais não. Aí fizemos o show, foi o último show também que eu fiz com ele, em Irará. Fizemos o show, cantei primeiro que ele, voltei pro camarim para atender o povo. Eu nem tava ouvindo sobre o que ele tava pregando. Rafa lembra disso. Uma fila enorme de gente tirando foto. Chega a produção dele e fala, Juninho, volta pro palco, gente, claro, tá te chamando. E aí ele chegou lá e falou assim, Juninho, o que é que você acha disso aqui que eu falei? Eu nem tinha ouvido o que ele tinha falado, cara. E aí, naquele momento, Deus foi muito bom na minha vida. Deus me deu uma palavra naquele momento. Deu uma palavra ali. Ele cumprimentou a palavra que eu tinha falado. Ele falou exatamente isso. Então eu preguei ali e tal, juntamente com ele, louvamos juntos. E aí quando saiu ele falou assim, Juninho, você vê a importância? Porque quando a gente finaliza a pregação, ele faz um apelo, acho que umas 15 a 16 pessoas aceitam Jesus naquele momento ali. E aí ele me chama a atenção depois falando assim, você viu a importância de você dar uma palavra? Nem que seja 2 minutos que você pare do seu show, é importante que você dê uma palavra. Eu falando é uma coisa, você falando diretamente com os jovens é completamente diferente. Então, faça isso em todos os seus shows. Então, eu comecei a fazer isso, tirando um tempo que a gente chama de administração. E aí, ele começou a acompanhar aquilo, ele via aquilo, ele tá certo, segue isso. Então, assim, ele foi... a gente fala padrinho, mas na verdade ele chegou a ser um pai ali pra mim no meio da música, me ajudou muito. Então, eu sou eternamente grato. Iremos lançar agora o nosso projeto. Final de fevereiro a gente lança um DVD completo, no qual tem uma homenagem, né, pra Já ele. Ia falar disso aqui agora com você. Conta pra gente, Jair. Você vai estar com um grande projeto aí com grandes artistas que vão participar aqui da Bahia. Um lançamento agora para esse ano. Composições inéditas também. Sim. Então conta pra gente os detalhes aí. Esse projeto era pra gente ter feito no ano passado, mas a gente preferiu lançar ele esse ano. É um projeto que tem umas canções que a gente acredita muito. Eu decidi fazer com os artistas só de Feira de Santana. E, inclusive, a filha dele, a Alice, cantou comigo uma música que foi inspirada por Deus também. Foi composta por mim, por Leno, que é o produtor musical dele, durante todo esse tempo. O Leno também é um dos compositores e o Timas. E, assim, ficou uma música surreal. E quando a gente terminou, ele falou, cara, vamos chamar a Alice pra gravar. A filha dele, chamamos a Alice, gravou. E a gente vai lançar esse projeto. Tem 10 canções, tem regravações. Tem um novo formato de balanço, um novo formato de raça pra cima, músicas inéditas, vai ser algo bem incrível. Um projeto que a gente... Quando é que sai, Juninho? Sai no final de fevereiro, já no final de fevereiro, porque a gente tem um lançamento agora já no início, então no final de fevereiro a gente lança esse projeto completo. Olha só, tá pertinho, hein, gente? Já a gente divulga a data aí certinho. Cara, não vou mais falar de seu sucesso e seu talento, porque sua carreira já fala por si só, né? Eu queria falar de coisas que talvez as pessoas não saibam mais tanto, que é a sua habilidade também para empreender. Você não parou de empreender. Aliás, quando você vendia mesmo, você estava empreendendo lá já atrás, lá, né? Já era um empreendimento. E você tem uma parceria para lançar e dar visibilidade para outros artistas também no meio, não é isso? Sim. Como é que funciona essa parada para quem está em casa conhecer essa faceta do Juninho, que não só canta, mas também atua como uma espécie de rosterzinho do mundo artístico gospel? A gente já trabalhou com alguns artistas, ajudando alguns artistas, levando os artistas para o digital, ajudamos alguns artistas do secular também, mas nosso nicho, sendo um nicho evangélico, né? A gente sempre teve essa vontade, porque não desmerecendo os outros lugares, na Feira de Santana tem muita gente boa, né? Por estar lá, a gente acompanha muita gente boa, então uma parceria juntamente com o Neirinho também, que é o cunhado, né, do irmão Lázaro, ele que sempre me ajudou nos meus clipes, nos meus DVD. A gente tem um projeto com os artistas, alguns artistas de lá, mas a gente tem
a intenção de abrir para vários outros lugares, porque a gente tem alguns lugares que a gente costuma dizer que não cabe mais o Juninho. Tem grade que não dá mais para entrar o Juninho. Já entrou uma banda ali que tem um estilo parecido com o nosso, já entrou uma outra banda ali que também é muito agitada e tal, e às vezes tem um estilo diferente. E o nosso escritório tem dificuldade de poder ceder alguém para aquele evento. Ou às vezes tem um evento, como a gente aconteceu fazendo em Jacobina, por exemplo. Um evento que foi feito por a gente, e a gente levou a Valesca Maísa e falou, pô, mas queremos uma cantora. A gente pegou a Júlia Eliacha, que faz parte lá do nosso escritório. Hoje a gente já está sondando vários outros artistas, mas exclusivamente da gente. Hoje é a Júlia Eliacha. E a gente levamos ela para lá, foi uma benção. Pegamos o Bruno Vinícius também, que é lá de Feira de Santana, levamos para esse evento. Então a ideia que a gente tem para esse ano é a gente pegar uma camp com esses cantores que a gente tem, montar o projeto para ele, entregar um audiovisual de qualidade, junto com a Imagine, que é de fato uma produtora de vídeo. E agora a gente está entrando para a parte do audiovisual. Então a gente quer entregar a esses artistas um projeto bom. A gente sabe que tem muitos artistas que são bons, mas não tem uma produção de qualidade, não tem um audiovisual de muita qualidade, então acaba perdendo um projeto que poderia ser muito maior e acaba perdendo ali por não ter uma equipe por trás fazendo esse trabalho, fazendo trabalho de divulgação, fazendo ali um tráfego ali, o trabalho dele ser alavancado. Então esse vai ser o projeto que a gente vai fazer em 2024. Não é um projeto que a gente quer que ele já estourou em 2024. Não, a gente sabe que é um processo que a gente vai fazendo aos poucos, a gente vai fazendo com um artista, 2 artistas. Tem agora a Rose, né, que passou muito tempo acompanhando o irmão Lázaro. Vai ser já um projeto, tá vindo um projeto incrível que a gente está fazendo com ela, a Rose. Vai vir a Júlia, vai vir outros artistas também. Então acredito que em 2025 a gente esteja muito maior do que a gente está começando a ver. Muita novidade, né? Eu acho que todo artista iniciante, aliás, eu vou até fazer um parêntese aqui, até os jovens empreendedores Sim. também, poderiam se mirar em alguns exemplos seus para ter mais espontaneidade, para ter mais carisma, estar bem humorado para enfrentar as adversidades, porque não adianta estar com a atitude negativa, porque só piora o processo, né? A capacidade relacional que você tem com as pessoas. Talvez, aí você vai me responder se sim ou não, o seu período, sua experiência como um camelô tenha lhe ajudado muito nessa capacidade relacional, porque você ficava ali na rua interagindo com as pessoas o tempo inteiro para vender um par de meia, né? Talvez tentando arrancar um sorriso para vender uma meia, e isso deve ter lhe ajudado bastante. Mas que conselho você daria de fato para que essas pessoas que estão começando hoje construam uma carreira de proximidade com os seus sonhos? E aí, quando eu tô falando fã, quem tá em casa aqui não é artista, vai entender com o seu cliente, tá, cara? Sim. Porque o cliente tem que ser um fã também do seu negócio, ele tem que ser apaixonado pelo aquilo que ele consome na sua mão. Então, assim, você tem que se relacionar bem com o seu cliente final também. Ele tem que gostar de você, ele tem que querer estar perto de você e consumir a sua marca. De que forma que ele faz isso? Que ele mantenha esse relacionamento próximo sem que isso suba para a cabeça. Tem alguns lugares que as pessoas falam assim, Juninho, como você conseguiu chegar em X lugar? E eu falo, cara, eu conseguia vender meia que era ruim como uma meia boa. Imagina o meu projeto. Como eu não vou fazer pelo meu projeto para poder apresentar no meu projeto? Uma das coisas que eu aprendi no comércio, como você falou, como camelô, é você saber sobre o produto. A partir do momento que você conhece o seu produto, você tem a facilidade de poder vendê-lo. Dá um exemplo, quando eu vendia camisa de time. Tinha 2 marcas diferentes. A diferença de uma marca para outra era apenas uma, que vinha com o chaveiro com o escudo do time. Essa era a diferença de uma marca para outra. E eu vendo aquilo, eu falei, cara, não tem por que eu vender essa camisa de R$25 e essa aqui de R$25, sendo que essa daqui vem com o chaveiro. Então eu comecei a vender essa camisa, que todo mundo lá vendia por R$25, como qualquer outra. Eu comecei a vender ela por R$30. O cara falou, mas por que essa diferente? Eu falei, pô, essa camisa aqui da Bergman, ela vem com o chaveirinho. O material é primeira linha. O material era o mesmo. Mas eu apresentei o cara, falou, não, esse aqui é a primeira linha, vem com o chaveiro, o cara viu o chaveiro, encheu o olho, o cara falou, não, vou querer essa daqui. Cara, 5 contos. O cara, pô, R$5 de diferença, vou levar logo o chaveirinho. O cara pegava aquela com o chaveirinho. Conheci o produto, o cara, eu conheci esse material que é poliéster, esse material que é o que? Não, conheci o material, apresentava pro cara, não, 100% algodão. O cara, 100% algodão? É 100% algodão. Chegava pro outro e falava assim, esse aqui é 100% algodão? Ah, não sei, pergunta a Juninho. O cara ia comprar com ela ou comigo? Ia comprar comigo. Então, assim, quando chega hoje, para muitos artistas, o cara tá pensando apenas em cantar. E aí, quando você pensa apenas em cantar, você não pensa em empreender, você não pensa como você vai chegar para falar com o dono do evento, com o prefeito que está fazendo o evento. Tem artistas
que aí eu falo tanto do gospel quanto do secular, mas tem artista que chega no evento e nem procura saber quem tá fazendo o evento. Não dá um oi com o produtor do evento. Eu já vi artistas chegarem no lugar e nem tirar foto com o dono do evento, quem tá promovendo aquilo ali. Então, como você vai voltar naquele lugar? Como você vai vender para um outro lugar se aquele cara ele pode me indicar? Então, muitos dos artistas, muitas das pessoas estão preocupadas apenas de chegar lá, cantar e ir embora. E a gente sabe que não é só isso. Você precisa conhecer quem você está fazendo. Tem muitas questões que você chega na mesa e fala assim, poxa, por que eu vou trazer Juninho se eu posso trazer tal pessoa? Pô, o que é que leva no show do Juninho? O que é que tem no show do Juninho? O que é de diferencial que tem do show do Juninho para o show de A e B? Então, quando chega nesse momento, eu acho que o que as pessoas têm se perdido é por não conhecer o seu próprio projeto, não saber falar do seu próprio produto, né, da sua própria arte, do que você faz. E aí, quando chega na mesa para você falar sobre o seu evento, sobre a sua carreira, você não sabe, porque quem sabe da sua carreira é sua mãe, seu pai, seu produtor, seu empresário. Então, eu acho que as pessoas precisam conhecer aquilo que ela está oferecendo às pessoas, precisa cada dia mais buscar se profissionalizar. Principalmente, isso eu falo com os artistas gospel, os artistas evangélicos que falam assim, mas Deus ele se agrada, eu estou fazendo para Deus. Beleza, você está dando a sua adoração para Deus, mas tem muita gente ali para te ouvir, amigo. Eu estou fazendo para Deus. Sim, para Deus você vai fazer de qualquer jeito. A gente vê, um cara vai fazer uma produção artística, o cara gasta um dinheiro absurdo para entregar o melhor para o seu público. Então, para Deus, eu vou entregar de qualquer jeito, porque Deus está esperando a minha adoração, então a minha adoração vai de qualquer jeito. Então, eu sempre pensei que eu tenho que entregar o bom para Deus. Se o cara lá fora ele gasta 15, 50, 20, 200 mil reais para entregar um projeto para o povo, para o seu público que está ali, por que na condição eu não posso gastar o mesmo para entregar para Deus? Entregar o melhor para ele, um bom áudio, uma boa qualidade de música, uma boa letra. Então, os artistas têm essa mania de falar assim, não, para Deus eu vou fazer de qualquer jeito, sendo que para Deus a gente tem que fazer o melhor. Olha aí, é exatamente sobre isso. E tem um detalhe também, Juninho, que é importante a gente falar, que a grande maioria dos artistas, eu vou dizer grande maioria, porque eu acho que o número, se a gente for puxar estatisticamente, vai ser a grande maioria, eles começam a ter um pequeno sucesso, até um médio, razoável sucesso, e aí eles começam a se perder no meio do processo deles por conta das redes sociais. As redes sociais têm um lado bom, mas também tem um lado um pouco traiçoeiro. Né? Da mesma forma que a gente acha que aquelas milhões de pessoas que estão ali nos seguindo, todas nos amam, ali vai ter uma grande percentual que nos abandonaria a qualquer piscar de olhos. Né? É um mundo que ele é muito ainda incipiente, digamos assim. Né? Ele existe, mas a qualquer momento ele pode deixar de existir para aquele artista. E tem muito artista que fica travado na rede social, tem crises de ansiedade, crises depressivas, não consegue manter uma saúde mental. Você já se afastou um pouquinho da rede social para manter a sua saúde mental em algum momento. Então, assim, que dica que você dá para essa galera? Porque, assim, eu acho que a fama vem, ela vem muito rápido, o sucesso vem, eu vou trocar a palavra, não vou dizer fama, o sucesso vem, porque eu quero falar com o meu público também aqui, e o sucesso vem, e o sucesso está aí para todo mundo, né? Desde que a gente trabalhe, acredite, entregue o nosso melhor dentro das coisas que a gente faz e não desista, né? Porque a gente está achando que é na nossa hora e não é na nossa hora nunca. Então não adianta ficar achando que não deu certo até hoje porque não vai dar certo nunca. Não tem a hora certa de dar certo, tem que insistir. Se faz bem feito e gosta do que faz, tem que continuar tentando até a hora de acertar. E o cara acerta, o cara tem um sucesso. Só que aquele sucesso, pela rede social, ele se torna um sucesso com potencial 10 vezes mais, né? É muito mais euforia, é muito mais emoção, é muito mais gente com acesso a você, que antigamente não tinha. Você era um artista antigamente, que as pessoas, para falar com o Juninho, tinham que esperar o horário do show acabar, ficar na portinha ali daqui o Juninho ia sair, tentar entrar no camarim, fazer uma foto, alguns segundos muito rápido. Hoje em dia não, o cara abre o celular e manda uma mensagem, o cara tá acompanhando o seu dia a dia o tempo inteiro, eu te amo, emoji de coraçãozinho, olhinhos de coração e vai, né? O tempo inteiro, declarações de amor e fã-clubes virtuais e etc. Isso deve mexer muito com o emocional do artista. E de repente o cara tá lá, a rede social dele tá cheia, mas não que ele vai pro show lá, que ele vai bater lá, dar um público vazio. E aquele sentimento volta como um reverso, talvez, para ele, uma emoção contrária, que vai causar aí uma ansiedade, uma depressão, como nós falamos. De que maneira que o cara pode driblar isso aí e evitar esses comportamentos que abalam um pouco da saúde mental dele, Junior?
Eu converso muito com um amigo meu, Jaziel Maia. Ele é um cara fera, um parceiro nosso. E eu sempre Teve aqui já, ele, viu? já teve aqui, um grande amigo. Me falou muito bem também aqui do podcast. Quero agradecer a ele até. Benção pura sem mistura. O homem, ele é diferente. Onde ele chega, ele faz a diferença. A gente sempre conversa, e a gente conversa muito sobre essas coisas. E ele fala, cara, a forma que você lidar com o seu público é uma forma legal. O seu público tem você como um cara muito popular. Eu sou realmente aquele cara que chega em um local, eu pulo de palco, vou lá no meio da galera, falo com a galera. Muita gente que me acompanha lá são as mesmas pessoas que me acompanhou quando o meu início ali. Então acho que tem essa diferença por ver o crescimento ali, a passo, né? Mas assim, uma das coisas que eu sempre bati na tecla é você ser você a todo momento. Quando você chega em determinado lugar, obviamente você precisa de uma equipe, tem que ter uma equipe por trás, trabalhando, fazendo por você. Mas enquanto você ser você levar a sua verdade, você vai ser muito mais tranquilo. Existem muitas pessoas que infelizmente acabam fazendo coisas que não querem fazer para agradar uma produtora, para agradar um empresário, para agradar alguém, e acaba fugindo dos seus próprios princípios. E aí chega um certo momento que você vai olhar no espelho e você vai ver assim, poxa, eu não sou isso. E aí é quando a ficha cai, quando você entra nesses momentos de depressão que a gente tem visto acontecendo muito hoje, e isso fala em todos os segmentos, você vê isso. Recentemente, eu parei um pouco de publicar, né, a saúde mental, ela precisa ser cuidada de fato. Eu tenho um filho hoje de 2 anos e eu passei uma boa parte do crescimento do meu filho viajando o tempo todo. Eu estava em casa, qualquer coisa que meu filho fazia, eu queria estar postando, e o viver de fato com ele estava ficando muito pouco. Então, a minha esposa ia sair, meu filho passava o tempo todo chorando comigo. Eu falei, não, tá errado, pô, é meu filho, ele tem que estar de boa comigo. Tudo bem que ele vai sentir a falta da mãe, mas ele tem que estar de boa comigo. Então eu falei, pô, vou ter que dar um basta um pouquinho nisso aqui, eu tenho que parar um pouquinho com isso aqui. Então fui parando um pouco mais de postar. A gente acha que a gente tem que estar postando todo dia. E às vezes quem está pertinho de você, que é a sua família, minha esposa, os meus pais, que você dá atenção, eu não estou dando atenção porque eu tenho que dar atenção o tempo todo. E aí vem aquela questão do artista. Você tem que estar o tempo todo sorrindo. E nem todo dia você tem que estar sorrindo. Então tem muita gente que hoje coloca a cara ali quando a câmera liga, quando as luzes se acendem, as pessoas ali têm que sorrir, forçado, desliga a câmera, ela tem que chorar. Então eu decidi falar assim, gente, eu não quero estar aparecendo aqui mal para falar com vocês, levar talvez algo ruim para vocês. Então todas as vezes que eu não estiver bem, eu vou dar uma seguradazinha e aparece com alegria, porque o Jaziel, a galera que me acompanha há mais tempo sabe, quando eu tiro para tirar uma resenha, para brincar com a galera, acompanhar a galera, até é engraçado, chega a ser engraçado isso. O meu Instagram ele tem um engajamento muito maior quando eu estou com minha mãe. A galera ama minha mãe, ama ela. Com minha mãe. Soubesse eu trazer ela, né, cara? A galera costuma dizer que ela aparece muito. Já que ia aumentar o engajamento, ela vai estar aqui com a gente. Então, assim, quando eu tô com minha mãe, quando eu tô com meu filho, ou quando eu invento de fazer alguma coisa na cozinha. A galera ama quando eu faço isso. Até vezes mais de shows. Você já sabe o que você vai fazer no show. Às vezes você está sequência de show, sabe que você vai entrar no show, vai fazer isso e tal. Então, tem esses momentos que acontecem essas coisas. Então, assim, as pessoas deixam de ser você. E quando eu tô mostrando minha mãe reta, a Rafa sabe, tem vários áudios que eu posto dela, ela falando assim, apague isso. Não, tu postou assim. Porque é sem filtro mesmo. A gente posta a nossa realidade. Eu tô lá na casa da minha mãe, eu gosto de mostrar como é lá. Então, quando você vai fazendo isso de realidade, quando você mostra realmente quem você é, as pessoas automaticamente elas falam assim, pô, Juninho é gente como é gente. Mesmo você estando em um lugar diferente, você pode mostrar que a sua realidade é aquilo ali. Então, as pessoas, quando ela entende que ela tem que ser ela mesma ali na rede social, não precisa você querer mostrar uma outra coisa que você não é, as coisas eu acho que se tornam muito mais fácil. Olha que bacana. Tudo que a gente conversou até agora, Júnior, só fez mostrar pra gente quanto a fé, o trabalho e a simplicidade podem proporcionar transformações verdadeiras e duradouras na vida da gente, né? Você teve todos esses 3 pré-requisitos, mesmo diante das dificuldades que passou durante a sua vida, depois de tantos anos, de tantas batalhas. Que lições importantes você tirou do seu processo? Que ensinamento você quer dar para quem está em casa assistindo você, que ele conheceu melhor hoje, cara? Não é quem está em casa que está com dificuldade ainda, ou quem está já aí, que está com a famazinha já chegando, o sucesso chegando, o dinheirinho está começando a entrar na conta, começou a realizar os primeiros sonhos. Também aqui tem aquele que
tinha tudo, mas está perdendo agora. Sim. Tem um cara que nunca teve e está querendo conquistar. Então, quais são as lições que você acha que você pode dar para essa galera que está em casa? A primeira lição é Deus, cara. Você ter Deus em todo o seu projeto. O que você colocar na mão de Deus, não tirar da mão de Deus, que a gente tem essa mania de colocar o controle na mão de Deus. Alguns minutos depois a gente quer pegar esse controle de volta, deixar esse controle de fato na mão dele. A humildade, ela é muito importante, principalmente nesse caminho que a gente decide seguir. Porque quando acontece o que você acabou de falar, de redes sociais, pessoas te mandando mensagem, pessoas falando muito ao seu lado, muito cuidado quem você coloca do seu lado e fala meu amigo, muito cuidado com as pessoas que chegam falando muitas coisas boas pra você, que não chega pra falar, ó, isso aqui tá errado, que tudo que você fala tá certo, muito cuidado com essas pessoas. E essas pessoas, elas costumam aparecer justamente quando você está começando no sucesso, quando você está chegando no nível legal, é o momento que essas pessoas começam a aparecer. Pessoas que vão encher o seu ego ali, cara, não, o seu melhor, faça isso mesmo, você tem que fazer isso. Muito cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas, no momento que você começa a descer, no momento que você começa a cair da onde você estava, ela automaticamente vai procurar outra pessoa para encher o mesmo ego, para falar a mesma coisa, para falar mal de você. Então, assim, nesse tempo que eu tive de carreira, apareceu muitas pessoas como essa. Eu me frustrei muito com essas pessoas e decidi tirar minhas expectativas das pessoas e depositar totalmente no Senhor Jesus. Acho que quando a gente tira a nossa expectativa do homem e coloca a nossa expectativa em Deus, a gente começa a fluir as coisas nas nossas vidas, porque quando a gente coloca expectativa no homem, a gente está sujeito àquele homem errar, aquela pessoa a falhar com você e você vai se frustrar. A gente só se frustra com alguém que a gente coloca muita expectativa naquela pessoa. Tem gente que tá do seu lado que fala assim, fulano não tá falando mais contigo, parou de te seguir, parou de te acompanhar. Tudo bem, nunca tive ela tão próxima de mim. Então a gente só sofre com aquela pessoa que a gente colocou uma expectativa muito grande. Então quando você tira a expectativa daquelas pessoas e coloca a expectativa em Deus, qualquer coisa que aquela pessoa fazer de bom vai ser lucro. O que ela fazer de errado, você já sabia. Olha só, gente, tudo que é bom passa rápido demais. O tempo correu muito rápido aqui, Juninho. Eu vou fazer, já que nós falamos de vitória, eu vou fazer a última pergunta do nosso pod, mas não só porque é a última, ela é a mais importante pergunta do pod. E eu queria saber, para o Juninho, o que é sucesso? Sucesso é você ter Deus, você ter um lar e não uma casa, você ter uma família e não pessoas que convivem todos os dias com você. É você poder ter as pequenas coisas e você conseguir ver as riquezas nela. Eu tenho isso, eu tenho pessoas ao meu lado, eu tenho uma família linda, minha esposa, o meu filho, meus meninos que estão comigo, eles me acompanham. O WhatsApp ele só pode fixar 3 mensagens, 3 pessoas, melhor dizendo. Fixado está o meu pai, a minha mãe, a minha esposa. São, abaixo de Deus, são minhas prioridades. E eu sou muito focado na família. Às vezes parece engraçado. Eu saí de casa desde os 17 anos. E hoje eu tenho alguma idade aí que eu não gosto de falar muito, não. Deixo sempre o suspense. Mas assim, para todo lugar que eu vou, para todo lugar que eu chego, eu aviso meu pai, eu aviso minha mãe. Então honrar pai e mãe, isso para mim já é uma grande riqueza, já é um grande sucesso. Antes eu pensava que o sucesso era isso aqui da música. Já aconteceu de eu chegar em um evento, sair de um evento de 30 mil pessoas e chegar em casa e se sentir sozinho. Então, o maior sucesso para mim é ter Deus, é ter a família ao meu lado e os meus amigos. Olha que bacana. Produção, por favor, traz aí um mimo do nosso podcast para o Juninho, para ele ter uma memória afetiva da gente também, né? Aí no coração, ai meu Deus do céu. Que isso? Olha aí, Juninho. Ixi, olha que maravilha. Essa caixa balança, mas não cai, hein? Não, Pode abrir, pode abrir. Que isso? Agora o laço é fake, não puxa o laço não, puxa ele pro ladinho. Se for desamarrar, não funciona. Tá. Aí, cara, já dou logo a dica aqui pra você não ficar pagando o mico aqui no meio do podcast. Olha aqui, gente, vamos lá. Olha isso, cara. Licença aqui, gente. Olha, mais uma aqui pra coleção. Rapaz, parabéns, viu? Olha isso aqui, a câmera vai pegar isso aqui, de pertinho. Aqui, ó, um rostinho de uma pessoa especial. No dia que eu tiver uma possibilidade de fazer isso aqui, eu vou fazer, tá? Você não precisa botar a parte branca, vai ficar tudo certinho aqui pra mim. Cara, muito obrigado. Pô, uma camisa aqui, cara. Olha aí, rapaz. Olha, eu vou usar e vou te marcar lá nas edições. Por favor, viu? Por Vou favor. marcar. Gente, muito obrigado, muito obrigado. Tem mais uns docinhos aqui dentro aqui. Eu posso, né? Graças a Deus eu posso. Rafael não vai poder comer, Rafa. Mil desculpas.
Tá? Isso aqui eu vou levar pra casa. Irmão, muito obrigado aqui. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado a toda a produção. Olha, Juninho. tem um detalhezinho aqui no fundo. Aqui Joga também, aí. gente, ó. Ó, um detalhezinho, dá uma olhadinha aí. Muito obrigado. Eu vou guardar com muito carinho, mas eu vou usar e vou te marcar lá. Juninho, esse podcast é feito para pessoas como você, não para vítimas, e sim para protagonistas, como diz na Show de camisa. Foi enaltecedor para a gente receber você, a equipe da produção também, está todo mundo muito feliz, né, pela sua participação, pelo que você entregou aqui. Acho que o público de casa também adorou o conteúdo, né, super engajado. Eu acho que a gente vai ter outros episódios aí, quem sabe, Sem dúvida. com o Juninho aqui contando ainda mais histórias de superação, mais histórias de sucesso, mais histórias com Deus, que é o que a gente quer falar aqui. Irmão, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Desculpa porque, como eu falei, eu fui vendedor e se deixar falando, eu vou falando. Mas eu quero te agradecer pelo convite. Mais uma vez, agradecer a toda a sua equipe, a toda a sua produção. Recepção maravilhosa. Espero a gente se encontrar mais vezes. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Continua aqui acompanhando aqui esse podcast maravilhoso. Se inscreva no canal, dá aquele joinha. Tamo junto. Olha só, já cortou o meu trabalho, então para você que ficou até agora, muito obrigado por ter ficado até o final do pod. Foi mais um episódio do De Cara com o Senhor, com o Juninho, hoje aqui, uma grande satisfação pra gente. Se você não se inscreveu no canal, faz como o Juninho falou, se inscreve agora, ativa o sininho, compartilha com todo mundo. Você viu que o conteúdo foi poderoso, tem muita gente precisando conhecer a história do Juninho aí pra gente. Comenta, manda lá quem é que você quer ver aqui nos próximos episódios. Deixa seu like e não deixa de maratonar o que tá gravado lá, porque já passou tanta história legal, tanta história bacana por aqui e inspiradora. Se você não me segue no Instagram, vai lá para seguir agora o @MagnoLuiz com 2 S, porque eu gosto de sucesso em dobro. Segue também o Juninho, olha aqui o arroba dele. Segue lá ele agora, enche esse Instagram de elogio pra esse homem, porque ele merece. Obrigado por tudo, vamos voar, irmão, obrigado. Tamo junto. Só lembrando que é Juninho com 2 I, porque eu gosto de sucesso igual você.